O jovem João Pedro, de apenas 17 anos, não imaginava que aquele dia de oração na congregação cristã no Brasil mudaria não só sua saúde, mas toda a sua vida espiritual. Desde pequeno, ele sentia um cansaço constante, falta de ar ao subir escadas ou correr, e os médicos, após exames, confirmaram comunicação interatrial, um problema no coração que exigiria cirurgia. Os pais, irmãos em Cristo há anos, não desanimaram. Sabiam que o Senhor ouve as súplicas dos que confiam nele. Na noite da reunião de oração, a igreja estava cheia de irmãos que, sem saber do problema do jovem, elevavam seus corações a Deus em súplicas sinceras. João Pedro, sentado ao lado do pai, sentia o peso daquela enfermidade, mas também uma paz que não vinha dos médicos. Quando o irmão responsável pela reunião pediu que todos orassem pelos enfermos, ele fechou os olhos e, com lágrimas, pediu: Senhor, se for da tua vontade, sara-me. Mas se não for, dá-me forças para passar por tudo, pois quero te servir. Nesse momento, uma irmã que nunca havia falado com ele se aproximou e com voz firme disse: Irmão, o Senhor me mostrou que você está com um problema no coração, mas ele já te sarou. João Pedro sentiu um arrepio, pois ninguém ali sabia de sua condição. O irmão que liderava a oração então impôs as mãos sobre ele e com autoridade espiritual declarou: Em nome de Jesus Cristo, este jovem é sarado. A congregação inteira amém, e o rapaz sentiu algo estranho no peito, como se uma pressão fosse aliviada. No dia seguinte, ao acordar, João Pedro percebeu que podia respirar melhor. Subiu as escadas da casa sem ofegar, algo que não fazia há anos. Os pais, emocionados, levaram-no ao médico que, após novos exames, ficou surpreso: não há mais sinal da comunicação interatrial. Isso não tem explicação médica. Mas João Pedro sabia, era a mão de Deus. Na reunião seguinte, ele testificou perante os irmãos, e muitos choraram de alegria, glorificando ao Senhor. Mas a história não terminou ali. João Pedro começou a sentir um chamado para servir mais ao Senhor. Antes, por causa da enfermidade, ele se sentia limitado, mas agora, com saúde restaurada, via que Deus tinha um propósito. Começou a participar dos cultos de doutrina, a ajudar nos trabalhos da mocidade e a orar com mais fervor. Certas noites, ele se ajoelhava no quarto e agradecia: Pai, tu me deste não só a saúde, mas uma nova chance de te servir. Não quero desperdiçá-la. Um dia, durante uma visita a um irmão enfermo, João Pedro orou com ele, e o homem, que sofria de dores nas costas há anos, levantou-se da cama sem sentir mais nada. O jovem então entendeu: Deus não sarou apenas para seu próprio bem, mas para que ele fosse um instrumento nas mãos do Senhor. Desde então, sempre que alguém pede oração, ele lembra daquela noite em que foi tocado pelo poder de Deus e repete com fé: O Senhor é poderoso para fazer muito mais do que pedimos ou pensamos. Os pais de João Pedro, ao verem a transformação do filho, também se fortaleceram na fé. A mãe, que antes vivia ansiosa, passou a confiar mais no cuidado divino. O pai, que já era um irmão dedicado, agora tinha ainda mais motivo para louvar. Em família, eles liam a palavra e agradeciam juntos, lembrando que a misericórdia de Deus não tem limites. Anos depois, João Pedro, já casado na igreja e com filhos, continua a testificar desse milagre. Sempre que um jovem passa por provações de saúde, ele se aproxima e diz: Irmão, eu também já estive no teu lugar. Mas Deus é fiel. Não desanime, ore com fé. E assim, a história daqueles que confiam no Senhor se repete, gerando mais fé, mais gratidão e mais vidas transformadas. Porque a congregação cristã no Brasil não é apenas um lugar de cultos, mas um refúgio onde Deus opera, onde corações são mudados e onde, a cada oração sincera, o céu responde. Que o nome do Senhor seja louvado por todas as suas maravilhas. Amém. João Pedro nunca esqueceu a noite em que, ainda menino, sentiu o peso da doença no peito e a leveza da resposta de Deus. Mas o Senhor não parou por ali. Anos depois, já como pai de família, ele viu a mão do Altíssimo agir de maneira ainda mais profunda em sua vida e na de seus filhos. Uma das filhas, ainda pequena, nasceu com um sopro no coração, e os médicos falavam em cirurgia, em riscos, em cuidados constantes. Mas João Pedro e sua esposa, Maria Clara, não se abalaram. Eles sabiam em quem haviam crido. Todas as noites, antes de deitar a menina, o casal ungia sua testa com óleo e orava: Senhor, tu que saraste a João Pedro quando ele era criança, que curaste a hemorragia da mulher no Evangelho, que abristes os olhos do cego, olha para esta pequenina. Ela é tua, e nós a entregamos em tuas mãos. Não queremos glória, não queremos milagre por milagre, mas queremos que a tua vontade seja feita. Se for do teu agrado, sara-a, para que muitos vejam e glorifiquem o teu nome. E assim faziam, sem pressa, sem desespero, mas com uma fé que não duvidava. Passaram-se meses.
No retorno ao médico após novos exames, o cardiologista olhou para os pais com expressão de surpresa. Não entendo. O sopro desapareceu. Não há mais nenhum sinal de comunicação interatrial. É como se nunca tivesse existido. João Pedro e Maria Clara não disseram nada ao médico na hora, mas ao saírem do consultório, se abraçaram e choraram. Não eram lágrimas de alívio, mas de gratidão. Mais uma vez, Deus havia mostrado que Ele ouve, que Ele age, que Ele não esquece dos seus. Naquela mesma noite, na reunião de oração, João Pedro se levantou e deu o testemunho. Não com palavras rebuscadas, mas com o coração transbordando. Irmãos, hoje vi mais uma vez que o nosso Deus é o mesmo de ontem, de hoje e eternamente. Ele não mudou. Quando eu era criança, Ele me sarou. Agora sarou minha filha. Não foi por nossos méritos, não foi por nossa justiça, mas pela sua misericórdia. Se alguém aqui está passando por prova de saúde, não desanime. Deus conhece o nosso caminho. Ele sabe o que é melhor. Confie nele como uma criança confia no pai. Muitos irmãos, ao ouvirem, se emocionaram e alguns, que estavam com problemas semelhantes, se animaram a persistir na oração. Mas João Pedro sabia que a fé não era só para os momentos de milagre. Era para o dia a dia, nas pequenas coisas. Quando sua filha mais velha, Ana Lúcia, começou a frequentar a escola e enfrentou dificuldades com algumas matérias, ele não correu para contratar professores particulares antes de buscar a Deus. Todas as manhãs, antes de ela sair, ele colocava as mãos sobre sua cabeça e pedia: Pai Celestial, dá sabedoria a esta menina. Abre a sua mente para entender, dá-lhe paciência para aprender. Que ela não se orgulhe do seu próprio entendimento, mas que reconheça que toda boa dádiva vem de ti. E Ana Lúcia, mesmo sem ser a melhor aluna da classe, sempre tirava notas suficientes, sem sofrimento excessivo. Papai, eu oro antes das provas, e parece que as respostas vêm na minha mente, ela dizia. E João Pedro sorria, porque sabia que não era sorte, mas a fidelidade de um Deus que cuida até dos detalhes. Um dia, um jovem da congregação chamado Rafael procurou João Pedro desanimado. Ele havia sido diagnosticado com uma doença nos rins e os médicos falavam em diálise. Irmão João, eu tenho medo. Não sei se vou aguentar. Minha família está abalada. João Pedro olhou com compaixão e disse: Vem, vamos orar. Eles se ajoelharam ali mesmo, no pátio da igreja, e João Pedro orou com autoridade, não como quem pede, mas como quem sabe que já recebeu. Senhor Jesus, tu que disseste que tudo quanto pedirmos em teu nome, tu o farás, nós te pedimos pela saúde deste irmão. Renova as suas forças, restaura os seus rins, dá-lhe paz no coração. Que ele saiba que tu estás no controle mesmo quando não entendemos. Depois da oração, João Pedro abraçou Rafael e disse: Não olhe para o problema. Olhe para Jesus. Ele já venceu a morte, e esta doença não é maior do que ele. Rafael voltou para casa com um pouco mais de esperança. E nas semanas seguintes, algo inesperado aconteceu. Os exames começaram a melhorar. Os médicos ficaram surpresos. Seu organismo está respondendo melhor do que o esperado. Vamos acompanhar, mas as funções renais estão se normalizando. Rafael, emocionado, contou a João Pedro, que apenas respondeu: Deus é bom, não é? Ele não nos abandona. E assim, mais um coração se encheu de gratidão, mais uma família se fortaleceu na fé. Mas nem sempre as respostas vêm como esperamos. Um irmão mais velho da congregação, seu Antônio, adoeceu gravemente. João Pedro visitava frequentemente, orava com ele, lia as escrituras ao seu lado. Certa vez seu Antônio, já fraco, segurou sua mão e disse: João, eu sei que o Senhor pode me sarar, mas se Ele quiser me levar, também está bem. Minha vida está nas mãos dele. Só peço que você continue orando pela minha família, para que não desanimem. João Pedro sentiu o coração apertar, mas respondeu: Assim farei, irmão. E saiba que seja como for, a vitória é nossa, porque Cristo já venceu. Alguns dias depois, seu Antônio dormiu no Senhor. No velório, João Pedro consolou a viúva e os filhos. Ele não se foi. Ele está com o Senhor. E um dia, nós nos encontraremos novamente na presença dele, onde não haverá mais dor nem lágrimas. E eles choraram, mas com esperança. Essas experiências ensinaram a João Pedro que a fé não é só para os momentos de alegria, mas também para as horas de dor. Que Deus não promete um caminho sem provas, mas promete estar conosco em todas elas. E assim ele continuou sua jornada, sempre pronto a estender a mão a quem precisasse, sempre disposto a orar, a ouvir, a compartilhar a certeza de que no final, tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Certa feita, uma irmã da congregação, Dona Marta, chegou até ele com o rosto marcado pela preocupação. Seu marido, que não era da igreja, havia perdido o emprego e as contas se acumulavam. Irmão João, não sei mais o que fazer.
Já orei tanto. João Pedro a escutou com atenção e então disse: Dona Marta, Deus não se esquece de nós. Às vezes, a resposta demora porque Ele está preparando algo melhor. Vamos orar juntos. Eles se ajoelharam, e João Pedro clamou: Pai, Tu que alimentas os passarinhos e veste os lírios do campo, olha para esta irmã. Tu conheces a sua necessidade antes mesmo que ela te peça. Abre as portas, Senhor. Dá-lhe o pão de cada dia. E se for da Tua vontade, toca no coração desse marido para que ele conheça a Tua verdade. Poucos dias depois, o marido de Dona Marta conseguiu um novo trabalho, com salário melhor do que o anterior. E surpreendentemente, ele começou a acompanhá-la aos cultos. Não sei explicar, João, mas depois que você orou, algo mudou em mim, ele confessou. E assim, mais uma alma se aproximou do Senhor. João Pedro também aprendeu que a gratidão é parte essencial da fé. Toda manhã, antes de sair para o trabalho, ele e sua família se reuniam por alguns minutos para agradecer. Não eram orações longas, mas sinceras. Obrigado, Senhor, por mais um dia. Obrigado pelo pão desta manhã. Obrigado pela saúde. Obrigado por nos perdoar. Ajuda-nos a viver hoje de maneira que te agrademos. E essa atitude de gratidão contínua fazia com que mesmo nos dias difíceis, eles enxergassem as bênçãos que muitas vezes passam despercebidas. Um domingo após o culto, um jovem chamado Lucas, que havia se afastado da igreja por causa de dúvidas, aproximou-se de João Pedro. Irmão, eu não sei mais em que acreditar. Vejo tanta coisa errada no mundo, tanta hipocrisia. João Pedro não o interrompeu. Esperou que ele desabafasse e então disse: Lucas, eu também já tive dúvidas. Mas sabe o que me segura? Não são as respostas que eu tenho, mas aquele em quem eu confio. Deus não muda, mesmo quando não entendemos. Vamos sentar ali e ler a palavra juntos? Eles se sentaram nos bancos da igreja, já vazia, e João Pedro abriu o Evangelho. Vem, vamos ler o que Jesus disse. Ele é a verdade. Se você buscar nele, vai encontrar. Lucas não se converteu naquele dia, mas algo em seu coração começou a amolecer. E João Pedro continuou orando por ele, porque sabia que a semente plantada, regada com oração, um dia daria fruto. Com o passar dos anos, João Pedro viu seus filhos crescendo no temor do Senhor. Seu filho mais velho, Daniel, aos 18 anos, sentiu o chamado para servir na obra do Senhor. João Pedro não o pressionou, mas o encorajou. Filho, se este é o desejo do teu coração, busca a Deus em oração. Não é uma decisão pequena, mas se Ele te chamou, Ele te sustentará. Daniel passou noites em oração, e a paz de Deus encheu seu coração. Hoje ele já prega a palavra em outras congregações e João Pedro, ao vê-lo, se enche de alegria, não por orgulho próprio, mas por saber que Deus continua levantando servos fiéis. Uma das coisas que mais marcavam João Pedro era a simplicidade com que Deus age. Não eram milagres estrondosos todos os dias, mas pequenas confirmações, uma palavra certa na hora certa, um irmão que chegava com um recado de ânimo justo quando ele estava desanimado, uma criança que, sem saber, dizia algo que tocava seu coração. Certa vez, depois de um dia cansativo no trabalho, ele chegou em casa abatido. Sua filha caçula de apenas 5 anos correu até ele e disse: Papai, hoje na escola a professora falou de Deus. Ela disse que Ele cuida da gente. É verdade, papai? João Pedro a pegou no colo e respondeu: Sim, filha, é verdade. E sabe de uma coisa? Deus acabou de usar você para me lembrar disso. Aquela palavra simples foi como um bálsamo para sua alma. Ele também aprendeu que a fé se fortalece quando compartilhamos nossas lutas. Não era de se esconder, de fingir que tudo estava bem. Quando passava por provações, ele não tinha vergonha de pedir oração aos irmãos. Estou fraco hoje, irmãos. Preciso que vocês intercedam por mim, ele dizia. E os irmãos oravam, e ele sentia as forças voltarem. Porque a igreja não é um lugar de perfeitos, mas de pecadores salvos pela graça que se sustentam uns aos outros. Hoje João Pedro é um homem de cabelos grisalhos, mas com o mesmo fogo no coração. Ele ainda visita os enfermos, ainda ora com os desanimados, ainda conta sua história para os jovens. E quando alguém lhe pergunta como ele mantém tanta fé depois de tantos anos, ele responde: não é por minha força. É porque eu já vi Deus agir. Já senti sua presença. Já chorei em seus braços. E quando você conhece um Deus assim, não tem como voltar atrás. Você só quer segui-lo, não importa o custo. E assim a história de João Pedro continua, não como um relato de um passado distante, mas como um testemunho vivo de que Deus ainda opera, ainda sara, ainda transforma. Porque a congregação cristã no Brasil não é feita de paredes ou de tradições, mas de vidas que dia após dia, experimentam o poder de um Deus que não muda, que não falha, que não desiste.
Que o seu nome seja louvado hoje e para sempre. Amém. A vida de João Pedro é como um rio que não para de correr, carregando consigo as águas vivas do testemunho. E foi numa tarde quente, num pequeno salão de oração no interior de São Paulo, que ele conheceu a história de um jovem que marcaria profundamente sua fé. O nome dele era Mateus, um rapaz de 19 anos, magro, de olhos brilhantes, mas com um peso no peito que nem os médicos conseguiam explicar direito. Mateus havia nascido com uma comunicação interatrial, um problema no coração que fazia com que o sangue se misturasse de forma errada entre as câmaras cardíacas. Os médicos falavam em cirurgia, em riscos, em uma vida com restrições. Você não pode correr muito, não pode se esforçar, tem que tomar cuidado, diziam. E ele, ainda criança, aprendeu a viver com medo. Medo de brincar demais, medo de crescer, medo de que um dia seu coração simplesmente parasse. Mas Mateus tinha uma avó que não aceitava aquele diagnóstico como uma sentença. Dona Maria, uma irmã fiel da congregação, toda semana o levava aos cultos. Meu neto vai sarar, irmão, ela dizia aos presbíteros com lágrimas nos olhos, mas com uma certeza que não vinha dela. Deus é o mesmo que sarou o paralítico, que abriu os olhos do cego. Ele não mudou. E assim, entre uma oração e outra, entre um Senhor, tem misericórdia, e um cremos no teu poder, Mateus foi aprendendo que a fé não era só uma palavra bonita, mas uma âncora para a alma. Os anos passaram, e o problema no coração de Mateus não melhorou. Pelo contrário, em alguns dias, ele sentia uma fraqueza tão grande que mal conseguia subir as escadas da sua casa. Os médicos insistiam, a cirurgia é necessária. Quanto antes, melhor. Mas Dona Maria, com suas mãos calejadas de tanto trabalhar e de tanto orar, respondia, meu Deus é maior que qualquer relatório médico. Se ele disse que pela sua ferida fomos sarados, então eu vou crer nisso até o fim. Foi numa sexta-feira à noite, num culto de oração, que tudo mudou. O salão estava cheio, o corinho cantava com unção, e o irmão que presidia leu a passagem de Marcos 5, onde Jesus diz à mulher do fluxo de sangue, filha, a tua fé te salvou, vai em paz. Aquela palavra foi como uma flecha no coração de Mateus. Ele sentiu algo dentro dele dizer, hoje é o dia. Não era uma voz audível, mas uma certeza tão forte que ele não conseguiu segurar as lágrimas. Quando o irmão chamou os enfermos para a frente, Mateus se levantou, trêmulo. Sua avó ao lado segurou sua mão e sussurrou, vai meu filho. Jesus está te esperando. Ele foi, e ali ajoelhado entre outros que também buscavam um milagre, ouviu o presbítero orar com uma autoridade que só vem do Espírito, Senhor, tu és o Deus que sara. Tu conheces este jovem, conheces seu coração, conheces sua dor. Em nome de Jesus, nós te pedimos, restaura-o. Faz com que seu coração bata forte para a tua glória. Amém. Naquele momento Mateus sentiu algo estranho. Não foi uma dor, não foi um alívio imediato, mas uma paz que encheu todo o seu ser. Como se alguém tivesse colocado uma mão em seu peito e dito, está pronto. Ele se levantou e as lágrimas não paravam. Dona Maria, ao vê-lo, soube. Ela não precisava de exames, não precisava de comprovações. Ela já tinha visto aquele mesmo brilho nos olhos de outros que foram tocados por Deus. No domingo seguinte, Mateus foi ao culto como sempre, mas dessa vez, ele não sentou no banco de trás, onde costumava ficar para não chamar atenção. Ele ficou em pé na frente e quando o irmão perguntou se alguém tinha um testemunho para dar, ele levantou a mão. Com voz firme contou tudo. Contou o medo, contou as orações, contou a certeza que Deus lhe deu naquela sexta-feira. E então ele disse algo que fez o salão inteiro se encher de glória. Irmãos, eu sei que estou sarado. Não porque os médicos disseram, não porque eu sinto, mas porque Deus falou no meu coração. E se Deus falou, está feito. Na semana seguinte, Mateus foi ao cardiologista para um check-up de rotina. O médico, um homem sério, colocou o estetoscópio no peito do jovem, ouviu, tirou, ouviu novamente. Depois, olhou para os exames antigos, comparou com o que estava vendo e balançou a cabeça, incrédulo. Isso não faz sentido, ele murmurou. O buraco se fechou. Não tem mais comunicação interatrial. É como se você nunca tivesse tido nada. Mateus sorriu. Ele já sabia. Quando voltou para casa, Dona Maria estava na cozinha fazendo pão. Ele entrou, mostrou o laudo, e a velha irmã caiu de joelhos ali mesmo, no chão de cerâmica fria. Glória a Deus! Ela chorou. Glória a Deus que ouve a oração do seu povo. E ali, entre farinha e lágrimas, mãe e neto louvaram ao Senhor, porque Ele é fiel. Mas a história de Mateus não terminou ali. Porque o milagre não é só para quem o recebe, mas para quem testemunha, para quem ouve, para quem é desafiado a crer. E foi assim que, alguns meses depois, um jovem chamado Lucas, que tinha um problema nos rins e ouvia os médicos dizerem que precisaria de diálise para o resto da vida,
procurou Mateus depois de um culto. Como você teve tanta fé? Lucas perguntou, com os olhos cheios de dúvida e de esperança ao mesmo tempo. Mateus não deu uma resposta pronta. Ele contou como foi difícil, como teve dias que quis desistir, como sua avó nunca deixou de orar, mesmo quando ele mesmo duvidava. Fé não é ausência de medo, ele disse. Fé é confiar mesmo quando o medo bate à porta. É segurar na mão de Deus e dizer, Senhor, mesmo que eu não veja, eu creio. E então, Mateus fez algo que marcou Lucas para sempre. Ele colocou a mão no ombro do rapaz e orou, Pai, tu conheces o Lucas. Tu sabes da sua dor, da sua luta. Dá a ele a mesma certeza que tu me deste. Não porque ele é forte, mas porque tu és fiel. Em nome de Jesus, amém. Lucas chorou. E dali em diante começou sua própria jornada de fé. Hoje Mateus é um dos jovens que mais incentiva os cultos de oração na sua congregação. Ele não prega, não ensina, mas vive. E quando algum irmão novo pergunta como é possível crer em milagres nos dias de hoje, ele responde com a mesma simplicidade de sempre, porque eu já vi, porque eu já senti, porque Deus não é um Deus de ontem, mas de hoje. Ele ainda sara, ainda libera, ainda transforma. Basta a gente confiar. E assim, a cada culto, a cada oração, a cada testemunho, a fé da congregação cristã no Brasil continua sendo alimentada. Não por palavras bonitas, não por teorias, mas por vidas que foram tocadas pelo poder de Deus. Vidas como a de João Pedro, que aprendeu a confiar no silêncio. Vidas como a de Mateus, que experimentou a cura no coração. Vidas como a de Dona Maria, que nunca deixou de ajoelhar, mesmo quando o chão estava duro. Porque no final das contas, a igreja não é feita de paredes, nem de bancos, nem de horários. A igreja é feita de pessoas. Pessoas que choram, que lutam, que duvidam, mas que no meio de tudo estendem a mão e dizem, Senhor, eu creio. Ajuda a minha incredulidade. E Deus, que é fiel, responde. Sempre responde. Que o nome do Senhor seja engrandecido em cada vida, em cada lar, em cada congregação. Que os nossos olhos sejam abertos para ver sua mão poderosa agindo, não só nos grandes milagres, mas nas pequenas graças do dia a dia. Porque Ele é bom, porque Ele é fiel, porque Ele nunca nos desampara. E assim, a história continua. Não como um relato do passado, mas como uma realidade presente. Porque Deus ainda está no trono, ainda ouve, ainda age. E enquanto houver um só coração que clame por Ele, Ele se fará presente. Porque esse é o Deus que servimos. O Deus que sara. O Deus que salva. O Deus que nunca muda. Amém. Glória a Deus.